O conceito do número complexo se desenvolveu gradativamente, como ocorreu aos demais tipos de números. Algumas equações do segundo grau, como x² mais 1 igual a zero, não havia solução até o século XVI, pois para os matemáticos da época, a raiz negativa não existia. Porém, não foi este o motivo pelo qual os números complexos surgiram. Ao passar dos anos, alguns matemáticos viram o mesmo problema para as equações de terceiro grau, onde que se percebeu que os números reais não eram suficientes para resolver esse tipo de equação. Para resolver esse problema, alguns matemáticos europeus, principalmente italianos, desenvolveram pesquisas e houve algumas disputas. Antes das lutas, os números complexos começaram a ser desenvolvidos por Scipione dal Ferro. Ferro desenvolveu uma teoria para a solução das equações do tipo x ao cubo mais px mais q igual a zero, mas acabou não publicando sua teoria. Antônio Maria Fior conheceu a teoria de Ferro e ampliou para as equações do tipo x igual ao cubo mais px ao quadrado igual a q igual a zero. Fior acabou desafiando o jovem Niccolo Fontana, conhecido como Tartaglia, a resolver 30 equações de grau 3. Para a surpresa de Fior, Tartaglia conseguiu resolver os problemas. Com muita dedicação e esforço, Tartaglia procurou um método para a resolução dessas equações e acabou encontrando. Bom, para resolver essa equação, você precisa dividir os coeficientes. Esse é o A, B, C. O A é igual a 4, B é igual a menos 4 e C é igual a 3. Então, você forma a fórmula de Bhaskara, que é igual a x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 4 é igual a 16, mas por ser negativo, menos com menos dá mais. 4 vezes 4, 16, vezes 3, 48. 16 menos 48 dá menos 32. Colocamos aqui no delta. X é igual a menos b mais ou menos raiz de menos 32 dividido por 2 vezes a. A raiz quadrada aqui está negativa, então não tem solução dentro dos números reais. Significa que essa raiz é uma raiz complexa. Então, a gente vai fatorar esse 32. Fatorando 32, vai virar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 igual a 2 ao quadrado. 2 vezes 2 igual a 2 ao quadrado vezes 2. Aí, a gente coloca isso aqui dentro da raiz, substituindo o 32. Aí que vai dar menos b mais ou menos raiz de delta, raiz de menos 32 dividido por 2 vezes a. X é igual a 4, que a gente substituiu o menos b. O b vale menos 4, ou seja, menos 4 vezes menos vai dar mais 4. Mais 4. Raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Aí a gente vai transformar isso aqui num número complexo, que é igual a 4 mais ou menos 4i raiz de 2, dividido por 8, porque 2 vezes a, 2 vezes 4, 8. Aí, então, vamos tornar esses 4 aqui em evidência. Então, a gente vai colocar ele desse lado aqui. X é igual a 4, entre parênteses, 1, que entra no lugar desse 4 aqui, mais ou menos i, que entra no lugar desse 4 complexo aqui, raiz de 2, só copia, dividido por 8. Cancela esse 4 com esse 8, vira 2. Então, x uma linha é igual a menos 1 mais i
raiz de 2. Na verdade, aqui é mais 1, mais i raiz de 2, dividido por 2. E x, duas linhas, é igual a menos 1, menos i raiz de 2, dividido por 2. Como isso é um relógio, tudo é dividido igualmente. Então, como é de 3 horas até as 6, faz um ângulo de 90 graus. Ele é dividido em 3 partes, sendo de 3 até 4, de 4 até 5 e de 5 até 6. 90 graus será dividido por 3, então cada pedaço é equivalente a 30 graus. Como o ponteiro da hora está para 4 horas exatas, o ângulo da indicação do ponteiro é de 30 graus. Bom, como foi falado anteriormente, eu vou mostrar como seria na equação. Essa aqui seria a fórmula, né? Z igual a P vezes cosseno do ângulo mais I seno do ângulo. E colocando os números no lugar, fica Z igual a 6 vezes cosseno de 330 mais I seno de 330. Como 330 está no terceiro quadrante, que seria aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto, como está no terceiro quadrante, aqui mais ou menos, seria mais ou menos ângulo de 30 graus. E o cosseno de 30 é 3 meio, raiz de 3 sobre 2, e o seno seria 1,5, menos 1,5. E fazendo tudo isso, multiplicando por aqui, ficaria o resultado como 3 vezes raiz de 3 menos 3i.